Olá, gente. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Padre Antônio Vieira, que é outro tema que vai ser explorado na prova de domingo, né? Padre Antônio Vieira é um nome bem importante que se estuda não só na literatura portuguesa, mas na literatura brasileira também. Por quê? Porque durante a vida o Padre Antônio Vieira atuou nos dois países, né? Ele viveu no século XVII, nos anos de 1600. Nesse período, como todo mundo sabe, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, tá? E ele atuou no Brasil como missionário jesuíta. Os jesuítas eram uma ordem da Igreja Católica, fundada no século XVI, por Santo Inácio de Loyola, tá? E os jesuítas tiveram uma importância muito grande na formação do Brasil colonial. Vocês devem lembrar isso das aulas de história, tá? E o Padre Antônio Vieira era um padre jesuíta. Ele se formou, inclusive, aqui no Brasil. Ele nasceu em Portugal, mas ele se formou aqui no Brasil, né, no Colégio da Bahia. E ele atuou durante muitos anos aqui no Brasil, né? A vida dele foi dividida entre a atuação missionária dele aqui no Brasil e a atuação dele na corte em Portugal, né? Mas por que é tão importante estudar o Padre Antônio Vieira? Não só pelos aspectos históricos, né? É um nome importante na nossa formação, também como literatura, os aspectos estéticos, né? Antônio Vieira, sem dúvida, na prosa, no texto em prosa, ele é o principal nome do nosso barroco português, nosso barroco brasileiro, né? E também um dos principais nomes do barroco português também, né? Então é muito importante a gente conhecer direitinho a obra do Antônio Vieira. E o que é essa obra do Padre Antônio Vieira? Antônio Vieira ele ficou famoso sobretudo pelos seus sermões, né? Sermões muito requintados, muito trabalhados, um trabalho muito rico na língua portuguesa e da oratória e tudo mais, né? Mas também escreveu cartas, escreveu obras de apologética e tudo mais, mas ele é conhecido especialmente pelos seus sermões e pelas suas cartas, né? Nessas cartas e nesses sermões, o nosso Padre Antônio Vieira desenvolveu vários temas, muitos ligados à doutrina católica, como o Sermão da Sexagésima, por exemplo, e muitos outros ligados a temas do seu período, da sua época, né? Como o Padre Antônio Vieira, por exemplo, era inimigo declarado dos holandeses que ocuparam o Nordeste aqui no século XVII. Então ele escreveu como o Sermão das Armas de Portugal contra a Holanda, sermões que eram quase manifestos contra a presença dos holandeses aqui no Brasil, né? Padre Antônio Vieira também era um defensor da coroa portuguesa. Do período em que ele viveu, uma parte do período que ele viveu, Portugal ainda estava sob o controle, o domínio da Espanha, sob o domínio dos Filipes, lá na Espanha. E ele era a favor que a dinastia portuguesa voltasse ao poder em Portugal, Portugal reconquistasse a sua independência da Espanha. Então ele também atuou nessa área. As duas áreas em que o Padre Antônio Vieira ficou particularmente conhecido foi por sua atuação social. Uma delas foi a defesa dos índios aqui no Brasil. Nesse período os índios ainda eram escravizados aqui, né? E o Padre Antônio Vieira era um ferrenho crítico dessa escravização dos índios, né? Os jesuítas aqui no Brasil, de modo geral, eram contra a escravização dos índios. Eles defendiam uma colonização catequista, não, dos índios fossem catequizados e tudo mais, e não escravizados, né? E outro campo em que o Padre Antônio Vieira atuou foi na defesa em Portugal dos chamados cristãos novos. O que eram cristãos novos, gente? Cristãos novos em Portugal eram antigos judeus que tinham convertido à fé católica por imposições do rei de Portugal e da Inquisição no período. Eles tinham se convertido à fé católica, por isso que eles se chamavam cristãos novos, mas sempre houve em Portugal, sempre havia naquele período em Portugal uma desconfiança com relação a esses cristãos novos. Eles estavam sempre sob a ameaça da Inquisição e tudo mais, e do próprio governo, do próprio rei de Portugal, né? Porque se desconfiava de que a conversão deles era falsa. Eles continuavam praticando, e de fato muitos deles continuavam praticando o judaísmo às escondidas, né? Eles só se diziam cristãos para se livrar ali da perseguição do governo, da Inquisição e tudo mais, mas continuavam praticando
o judaísmo. E o Antônio Vieira foi um defensor desses cristãos novos, sim, como foi um defensor dos judeus em Portugal. Então dá para ver por aí que ele teve uma atuação muito forte, não só na área espiritual, mas também na área, nos temas mundanos, nos temas contemporâneos dele, né? Então, foi um sujeito que atuou aí nas duas frentes. Com relação à estética, com relação aos detalhes técnicos da obra dele, é importante a gente falar, eu já falei aqui no comecinho desse vídeo, que Antônio Vieira é um nome fundamental no barroco em língua portuguesa. Ele era, sim, um escritor barroco. A gente vai ler os sermões do padre Antônio Vieira hoje e a gente vê que há um cuidado muito grande com a escrita, não é? Há um cuidado muito grande com a expressividade da língua portuguesa, com as possibilidades de expressão da língua portuguesa, né? Ele é um autor que usa, por exemplo, muitos jogos de palavras, ele trabalha alguns significados de palavras de forma muito rica e muito extensa, né? Ele usou muito de um estilo literário usual no barroco, que era o chamado cultismo, ou gongorismo, são sinônimos, cultismo e gongorismo, que é justamente essa língua portuguesa muito trabalhada, muito esteticamente muito desenvolvida, né? Então ele usou muito desses recursos do barroco, essa delicadeza da língua barroca, né? Essa complexidade também. A língua barroca é uma língua mais complexa, né? mais culta e tudo mais, né? Isso não quer dizer que ele fosse apenas repetisse cacoetes ou modismos do período. Muito pelo contrário. Em alguns sermões, no sermão da 60º, por exemplo, ele chega a criticar esse excesso esse excesso de retórica, esse excesso de jogos de linguagem e tudo mais, que ele usou em alguma medida, mas nunca chegou a usar de forma exagerada como os autores barrocos, os autores cultistas do período usavam, né? Então, ele está assim inserido dentro do barroco, mas usou sim muitos desses recursos estilísticos do barroco, mas também teve um pouquinho de uma visão um pouco crítica com relação a isso também, né? Então, gente, o que a gente precisa saber sobre o padre Antônio Vieira basicamente é isso. A obra dele, né, onde ele escreveu sermões. Desculpa, a gente precisa saber do padre Antônio Vieira para a prova de domingo. O padre Antônio Vieira é um tema bem mais complexo, que exige bem mais estudo. Está passando aqui rapidamente sobre esse tema. Para a prova de domingo se concentra nesses temas aí, né? O fato de ele ter escrito sermões e cartas e tudo mais, esse é o grosso da obra dele, né? A sua estética barroca, ele foi um autor do seu tempo, um autor inserido no seu tempo, e o modo como ele defendeu essas questões do mundo, questões do seu mundo contemporâneo. A defesa dos cristãos, a defesa dos cristãos novos, a defesa dos índios no Brasil, né? A defesa da coroa portuguesa contra os invasores holandeses aqui no Brasil, né? Então dá uma olhadinha, vai lá na apostila, dá uma olhadinha nessas questões aí da vida e da obra do padre Antônio Vieira, e esse aspecto aí vai ser explorado na prova de domingo, tá legal? Obrigado, gente, até mais.